assistindo a um vídeo de Antônio Miranda reagindo a uma entrevista de um padre, onde é abordado o tema o fim do mundo, onde ele aborda que as pessoas têm que se preparar para tempos difíceis. Então, acompanhe comigo o recorte do vídeo a seguir e logo em seguida darei complementos sobre a fala de Antônio Miranda ao reagir ao vídeo. De nos querer preparar para tempos difíceis. Tempo difícil. Aí vamos lá. Ele fala aí de aparição. Primeiro que essas aparições é tudo fraude, tá? Isso aí não existe isso. Isso é caô. E tempos difíceis. Quando na história da humanidade não teve tempo difícil, cara? Desde que o ser humano é ser humano, né? Desde do processo evolutivo, desde que surge o Homo sapiens, o gênero Homo, desde antes, né? Sempre, na história do planeta Terra, na luta, como Darwin dizia em seu livro A Origem das Espécies, desde a origem da luta pela sobrevivência, pela luta da vida, você tem dificuldade, você tem problemas. Nunca houve na história do planeta um momento em que não houve problema, em que não houve tempos difíceis, né? Aí complica, hein? Não de nos querer assustar para tempos difíceis, mas de nos querer preparar. Porque eles virão, e se nós pegarmos também na Sagrada Escritura, eles virão. Sempre teve tempo difícil, cara. É óbvio que é bom as pessoas, sim, teriam um certo preparo, né? Seria o ideal. Mas tem gente aí que não tem nem o que comer, cara. Ainda mais se preparar para tempos difíceis. Tem gente que já vive os tempos difíceis agora. Então, essa é mais uma falácia e manipulação dos líderes religiosos sobre as ovelhas e a população em geral. Quando a gente pega esse termo ou essa frase, tempos difíceis, e joga dentro da história, essa frase se torna perpétua, porque todas as épocas, séculos, décadas, milênios, existiu tempos difíceis. Dentro da história da humanidade, não existe uma época sequer de paz e acalmaria absoluta. Desde quando o mundo é mundo, existem terremotos, vulcões, catástrofes naturais, eclipse, peste, doenças, fome, guerra, pai contra filho, filho contra pai, subordinação, escravidão, dentre outros. Não existe nada na Bíblia que já não tenha acontecido. São somente reprodução de eventos anteriores atribuídos como se fosse um tempo futuro. Desde da chamada pré-história, na verdade, atualmente, não é mais correto chamarmos de pré-história, e sim da formação das comunidades primitivas. Enfim, então, desde o tempo mais distante da evolução da espécie humana, chamado de período paleolítico ou da pedra lascada, que os hominídeos já passavam por tempos difíceis. E além do mais, que eles teriam que lutar pela sobrevivência, tanto para se alimentar e se defender dos animais, onde eles já andavam em grupos e assim poderem se fortalecer contra os ataques dos animais. E daí eles viram a necessidade da invenção do fogo, plantar os seus próprios alimentos para poder se alimentar, a criação de animais e até chegarem em um estado de uma civilização complexa e hierárquica. Quando a gente passa para a Idade Antiga ou a Antiguidade, que já é onde começa a história, porque a história é dividida em pré-história e história, agora que as coisas ficam mais complexas, principalmente como as guerras. É nesse contexto onde acontecem o surgimento e a criação das religiões e dos deuses, por diversos povos, reinos, tribos, impérios e civilizações. É nesse contexto onde se tem centenas e centenas de guerras, reino contra reino, impérios contra impérios, povos contra povos, onde os próprios filhos matavam os pais para poder se tornar reis ou imperadores. Exemplos: os imperadores romanos. Muitos deles subiram ao poder porque matavam os imperadores
que estavam no poder ou usurpavam o trono. A dinastia Júlio-Claudiana foi uma das dinastias mais violenta e complexa. Exemplo deles, o Calígula e o Nero. O Calígula e o Nero acredita que eles tinham distúrbios psicológicos pelas suas perversidades. O imperador Calígula transava com a própria irmã, transava com animais, fazia os homens beberem cerveja até a bexiga estourar. Nero matou sua própria mãe, acredita que incendiou Roma, mandou castrar seu servo chamado Diesporo, onde mantinha um caso com ele. Foi nesse contexto que a mulher se tornou objeto e escrava do lar e dos filhos e do marido. Também foi nesse contexto da Idade Antiga que Cleópatra casou com seu próprio irmão e depois o matou para reinar na chamada dinastia Ptolomaica. Foi nesse contexto da antiguidade que houve centenas de guerras, as guerras púnicas, as guerras médicas, a guerra do Peloponeso, a destruição da cidade de Pompeia pelo vulcão Vesúvio no ano 79 do primeiro século da Era Comum, etc, etc, etc. Agora a gente vai para a Idade Média ou período medieval. Aí que as coisas complicam mais ainda. Também é um período da história e da humanidade muito sangrento e muita repreensão contra as mulheres, onde a Igreja Católica era o centro de todas as atenções, que mandava e desmandava. É nesse período que o cristianismo ganha força e se torna a religião oficial da Europa. É nesse contexto da Idade Média ou período medieval que o Império Árabe ganha força e invade boa parte do Oriente Médio, da África Mediterrânea e da Península Ibérica. É nesse período que acontece o cisma do Oriente, que é a invasão da Igreja Católica, dando origem à Igreja Ortodoxa. Também é nesse período que a Europa Oriental se torna próspera com o Império Bizantino, e onde também o imperador bizantino Justiniano mandou matar 30.000 pessoas. É nesse contexto que acontecem as cruzadas, a peste negra, a grande fome, a Guerra dos 100 Anos. Aí vem a Idade Moderna, é onde tem o rompimento do feudalismo e os chamados reinos para a formação dos Estados nacionais, até chegar em países europeus, como por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, etc, etc, etc. É na Idade Moderna onde surge o renascimento cultural italiano. Também tivemos a Guerra dos 30 Anos, a Revolução Americana e a Revolução Gloriosa, etc, etc, etc. Aqui só estou citando alguns eventos históricos. Já a Idade Contemporânea, que é a nossa, começa no ano de 1789, com a queda da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa. Também temos, na Idade Contemporânea, a Revolução Industrial, Unificação Italiana e Alemã, Revolução Russa, as Guerras Mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a Guerra de Canudos, e até os nossos dias atuais. Temos momentos pacíficos e momentos de conflitos e guerras. Então, esses líderes religiosos levam suas ovelhas na mentira, na enganação, porque são pessoas que não conhecem história, não sabem o que aconteceu no passado, por isso que são presas fáceis de alienar e manipular. Agora manda esses líderes religiosos pegar um ateu estudado, mas eles não vão não. A formiga sabe onde corta a folha. Por hoje só, até o próximo vídeo.